Olá pessoal, tudo bem? Esta é a nossa segunda aula referente aos temas que sempre caem no Exame Nacional de Acesso ao Profet, né? Na aula de hoje nós vamos abordar um tema também bastante frequente nos exames, né? Que é justamente o mundo do trabalho. Para falar sobre o mundo do trabalho, nós trouxemos aqui uma questão que foi aplicada no Exame Nacional de Acesso ao Profep, né? Foi aplicado em 2018. Trata-se de uma questão que envolve as transformações ocorridas no mundo do trabalho. E como a gente já estudou isso lá na primeira aula, né? Nós abordamos a relação trabalho e educação, mas trabalho no sentido mais ontológico, digamos assim, né? Como fazendo parte da própria essência do ser humano. E nessa aula nós vamos abordar o trabalho no que diz respeito às suas mutações, né? Que transformações ocorreram no mundo do trabalho, principalmente no século XX, né? Devido aí às mudanças pelas quais passou o próprio modo de produção capitalista e como essas mudanças acabaram também afetando, né, o próprio trabalhador, a sua subjetividade, né, as formas de se relacionar no próprio trabalho, né, e, consequentemente, os reflexos que isso vieram, que esses fatores, né, ocasionaram no mundo da educação também, né? Então nós vamos abordar aqui a questão de número 7, que foi aplicada no exame de 2018. Vejam só o enunciado da questão. Com base no texto As Mutações no Mundo do Trabalho, na Era da Mundialização do Capital, de Antunes e Alves, avalie as afirmações a seguir. Então nós temos aqui uma questão que aborda, né, conteúdo presente em um artigo que consta na bibliografia, e vale lembrar que a gente está fazendo análise de uma obra de Ricardo Antunes, né, Adeus ao Trabalho, né, e quem faz a leitura dessa obra, Adeus ao Trabalho, ou quem já fez, né, teria facilidade em responder essa questão. Até porque os enunciados, as afirmativas dessa questão fazem referência diretamente a esta obra, né, Adeus ao Trabalho. Então, para aqueles que estão acompanhando as análises que nós estamos fazendo no curso, né, da obra Adeus ao Trabalho, verão que essa questão é de fácil resolução, né? Os enunciados são óbvios, seja no que diz respeito às informações falsas que estejam presentes neles, né, ou mesmo afirmações verdadeiras, né, informações verdadeiras. Então vamos aqui à leitura das afirmações, das afirmativas, e a gente vai comentando cada uma delas. Na afirmativa 1, há um aumento de terceirizados, subcontratados, part-time, entre outros, que se expandem em forma global, que se caracterizam pelo aumento do novo proletariado fabril e de serviços em escala mundial nas diferentes modalidades de trabalho precarizado. Essa afirmativa está verdadeira, né? Nós estamos abordando exatamente isso na análise da obra Adeus ao Trabalho, né? De fato, com a crise do modelo taylorista-fordista, né, a gente vai ter aqui a adoção também de outros modelos, né? O principal modelo que se destaca, principalmente a partir da década de 60, 70, né, é o modelo japonês, o modelo toyotista, né? Nós vimos em aulas anteriores que o modelo fordista ele tinha como principal característica, né, a acumulação, né? Acumulava as mercadorias e as vendas dessas mercadorias, né, o comércio dessas mercadorias, era muito baseado na própria produção. Então, consumia-se aquilo que era produzido, né? Então, a gente tinha uma acumulação em massa. Vale lembrar também que no que diz respeito ao trabalho, né, as relações trabalhistas, a gente tinha certa regulamentação do trabalho, né? O trabalho era especializado. Vale lembrar o famoso filme de Charles Chaplin, né, Tempos Modernos. Vocês podem ver que o trabalhador desempenhava sempre aquela mesma função, né? Então ele era especialista naquela função. Ele acabava também não vendo a produção em sua completude, né? Ele não via toda a produção da mercadoria. Ele era responsável apenas por uma parte da produção. Então ele perdia a compreensão do todo, né? A compreensão de toda a mercadoria, como ela era produzida, né? Uma vez que ele se restringia a apenas uma parte dessa produção. Então,
esse trabalhador era um trabalhador especializado em determinada função, né? A gente tinha certa regulamentação trabalhista, acumulação em massa, né? Vale lembrar que as próprias montadoras de automóveis, né? Se você fizer uma pesquisa no Google e colocar Fordismo, você vai ver lá aquelas montadoras de automóveis, né? Os automóveis Ford, né? Todos aqueles automóveis pretinhos, né? Enfileirados. E isso é uma boa característica do modelo Fordista, né? Produção em massa, né? Os carros enfileirados, mesmo modelo, a mesma cor, todos eram pretos, né? Isso facilitava também a produção em massa, né? O mesmo modelo, a mesma cor, uma cor que facilitava até mesmo a questão para secar, né? Secava mais fácil, né? Então a gente vai ter esse modelo. Agora, com a crise do capitalismo, né? A gente vai ter aqui uma maior concorrência entre as próprias empresas, né? Isso vai gerar um certo momento de crise, o que vai ocasionar também, né, em buscas por automações, né, que a gente vai ter a questão do avanço científico, avanço tecnológico, né, que vai se refletir em máquinas mais avançadas nas indústrias, né, desempenhando funções, né, de diversos trabalhadores, né. Isso acaba acarretando também em desemprego, né, aumento do desemprego. Então, com a passagem desses modelos, né, do modelo fordista para o toyotismo, a gente vai ter alguns impactos importantes no mundo do trabalho, né? O desemprego ele aumenta também o próprio estranhamento do trabalhador em relação àquilo que ele está produzindo, né? A relação do trabalhador com as máquinas também sofre mudanças importantes, né? Ele acaba passando para as máquinas o próprio trabalho intelectual, né? Então, no lugar do trabalho manual, a gente vai ter o trabalho intelectual. Os homens passam agora a manusear máquinas informatizadas, né? É como se eles passassem para as máquinas, né? O seu próprio trabalho intelectual, né? Então a gente vai ter impactos importantes com o toyotismo, né? Ele vai trazer também algumas propostas, né, como a terceirização, né, diminuir custos, né? Então a gente vai ter um movimento maior em busca da terceirização, um movimento maior em busca da desregulamentação do trabalho. A gente vai ter as leis trabalhistas, né, sendo os acordos, né, sendo substituídos por acordos entre patrão e empregado. Basta a gente ver recentemente as mudanças que ocorreram na própria CLT, né? A gente sabe que quando há essa relação patrão-empregado, o polo mais fraco é do empregado, né? Essa desregulamentação, o Estado acaba se distanciando mais das relações trabalhistas, né? Fica mais agora em torno dos acordos realizados na própria empresa, né? Aumenta-se os terceirizados, aumenta o desemprego, né? O desemprego agora é estrutural, né? A gente vai ter também os trabalhos part-time, então as pessoas não estão trabalhando agora integralmente, trabalham apenas parte, né, da jornada de trabalho, ou seja, trabalham 1 hora por dia, 2 horas por dia ou 2 horas por semana, né? Daí a ideia de você ter um emprego, mas não ter um trabalho, ou ter o trabalho, mas não ter um emprego, né? Afinal de contas, trabalhar 2 horas por semana é considerado como trabalho, é considerado como emprego, né? Então, os próprios conceitos de trabalho e emprego ganham novas significações, né? Então, a gente vai ter, de fato, mudanças importantes que ocorreram no mundo do trabalho com o próprio toyotismo, né? E, voltando aqui para a afirmativa 1, quando nós temos aumento de terceirizados, ok, de fato, aumentou bastante, né, os terceirizados, subcontratados, part-time, entre outros, né? A gente vai ter uma precarização do trabalho, de fato, né? O trabalho se torna mais precário, mais instável, né? É difícil o trabalhador estar estabilizado em um trabalho agora, ele acaba migrando de um trabalho para outro, né? Daí a ideia de flexibilidade, esse trabalhador agora está mais flexível, é como se ele não se fixasse em apenas uma função, né? Para ele estar empregado, é como se ele tivesse de ter conhecimentos, né? É como se fosse um trabalhador multifuncional, né? A gente vai ter isso com o toyotismo e, de fato,
esse aumento terceirizado, subcontratados, part-time, que antes, né, se restringia principalmente aos países de terceiro mundo, né, agora esse movimento de precarização do trabalho se estende também para os grandes centros econômicos, né? Então não se trata apenas aqui de uma realidade presente nos países de terceiro mundo, agora trata-se de uma realidade que foi universalizada, né? Então, pessoal, de fato, essa afirmativa 1 ela está verdadeira, né? Isso, de fato, essa afirmativa 1 ela traz características desse momento, né? Se caracterizam pelo aumento do novo proletariado fabril, né? De fato, a gente vai ter uma redução do proletariado fabril, a gente vai ter um aumento do setor de serviços, né? Então, essa opção 1 está verdadeira, né? O aumento do setor de serviços até por conta também da retração do próprio setor industrial, né? Indo agora para a afirmativa de número 2. Há uma diminuição significativa do trabalho feminino, que atinge mais de 40% da força de trabalho em diversos países avançados e que tem sido absorvido pelo capital precarizado e desregulamentado. Pessoal, essa opção 2 está falsa, né? Seguindo aqui as análises que nós estamos fazendo da obra de Ricardo Antunes, fica muito evidente que essa afirmativa está falsa. Na verdade, houve um aumento do trabalho feminino, né? E ele destaca que esse trabalho feminino ele acaba ocupando, em sua grande maioria, né, aqueles trabalhos precários, trabalhos part-time, trabalhos relacionados, né, aos terceirizados, né? Então, há um aumento do trabalho feminino, mas esse trabalho feminino vai ocupar, em sua grande maioria, esses trabalhos precários, né? O que deixa bem claro que há uma divisão sexual do trabalho, né? Por isso que Ricardo Antunes, quando fala de classe social, classe trabalhadora, né, ele faz questão de dizer trabalhadores e trabalhadoras. Não utiliza apenas a expressão trabalhadores, porque isso traria uma homogeneização dessa classe, né, e de fato ela não existe, né? Há uma divisão sexual do trabalho, né? Tanto é que as mulheres costumam receber menos que os homens, costumam ocupar mais cargos, mais funções precárias, né, instáveis do que os homens. Então, existe ainda uma divisão sexual do trabalho, ok? Mas essa afirmativa ela está falsa, porque o trabalho feminino aumentou, né, nas últimas décadas, ok? Mesmo que esse trabalho feminino se restrinja principalmente, né, aos trabalhos precários, né, mas aumentou, ok? Então essa afirmativa 2 ela está falsa. Na afirmativa 3 nós temos: há uma significativa expansão dos assalariados médios no setor de serviços, que incorporou parcelas significativas dos trabalhadores expulsos do mundo produtivo industrial, como resultado do amplo processo de reestruturação produtiva, das políticas neoliberais e do cenário de industrialização e privatização, né? Essa afirmativa 3 está verdadeira. De fato, houve uma retração, né, do setor industrial. Consequentemente, a gente vai ter mudanças profundas, né, no próprio operariado industrial, né? Ele começa com essa retração do setor industrial, esses trabalhadores começam a migrar, né, para o setor de serviços, né? E isso de fato vai aumentar a quantidade de assalariados, né, do setor de serviços, ok? Então essa afirmativa está verdadeira, né? E de fato isso se deve ao amplo processo de reestruturação produtiva, das políticas neoliberais e do cenário de industrialização e privatização, né? Com o movimento de privatização das estatais, a gente também vai ter um aumento do setor de serviços, ok? Até porque o setor de serviços que antes, né, se restringia principalmente aos organismos estatais, né, agora fazendo parte das empresas privadas, e elas começam a ver lucro nisso, né? Consequentemente, o setor de serviços vai explodir, né? Vai se expandir bastante, né? Porque começa a gente ter a iniciativa privada presente no setor de serviços, né? Saúde, educação, né? Então, de fato, essa afirmativa 3 ela está verdadeira, ok?
considerando a afirmativa 3 como verdadeira, né, apenas afirmativas 1 e 3 como sendo as verdadeiras, nós vamos marcar aqui a opção D de dado, né? São verdadeiras somente as afirmativas feitas em 1 e 3. Então, pessoal, nós temos aqui uma questão que trata das mudanças, né, das transformações pelas quais passou, né, o mundo do trabalho. Isso está muito frequente nos exames de acesso ao Profet, né? Referências feitas ao Fordismo, ao Toyotismo, né? As consequências de cada modelo desse, né? Como isso também se reflete no mundo da educação, né? Com o Toyotismo a gente vai ter mudanças importantes no mundo da educação, influenciados pelo neoliberalismo, né? A gente vai ter o modelo de competências sendo aplicado, né, na própria educação. A gente vai disponibilizar na próxima aula, na aula de número 3, né, desse módulo Sempre Cai no Profet, uma aula específica sobre o modelo de competência que sempre cai nos exames, né, de acesso ao Profet, ok? Então, pessoal, no mais é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.